Shalom, Haverim, Shalom, amigos. Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família. Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. Hoje, porção de número 23, porção Pekudei. Pekudei quer dizer registros, contas. Será nessa porção a prestação de contas de tudo que foi arrecadado para a fabricação do Mishkan. Essa é, pessoal, a última porção do Sefer Shemot, o livro de Êxodo, que tem ao todo 11 porções. Então, essa porção, além de finalizar o livro de Shemot, ela vai também finalizar o tabernáculo. Até que fim o tabernáculo ficará pronto, será colocado em pé. Vai ser narrado isso no último capítulo, do livro de Shemot, já já a gente vai ver isso. Tabernáculo esse que a Torá vem narrando desde o capítulo 25 de Shemot. Veja que coisa interessante, pessoal. O livro de Shemot, ele tem ao todo 40 capítulos. E o número 40 é um número bem peculiar, nesse livro, porque a Torá vai mostrar 5 períodos de 40 nesse livro de Shemot. O primeiro foi 40 anos, que Moshe ficou na casa de Faraó. Depois, 40 anos que Moshe vai ficar na terra de Midian. Depois a Torá vai falar de 40 dias que Moshe ficou no cume da montanha para receber as primeiras tábuas de pedra. Moshe quebrou aquelas tábuas, devido ao bezerro de ouro. E ele teve então que ficar por mais 40 dias pedindo o perdão do Eterno. Ele alcançou o perdão. O Eterno mandou que ele cortasse 2 tábuas de pedra e subisse até a montanha, para que o Eterno pudesse escrever novamente as 10 palavras. Moshe subiu e ficou novamente 40 dias lá no cume da montanha para receber as 2 tábuas de pedra. Veja que coisa interessante, pessoal. Então, são 5 períodos de 40, 3 períodos de 40 dias e 2 períodos de 40 anos. Então, se a gente somar ou multiplicar 5 vezes 40, vai dar 200. E 200, pessoal, é o valor numérico da palavra Pekudei, Que coisa interessante. Será que isso é uma coincidência ou será que não, Isso é muito interessante. Essa porção, pessoal, vai iniciar no verso 21, do capítulo 38 e vai até o capítulo 40, verso 38. É apenas 3 capítulos essa porção, mas tem bastante versículo, tem bastante assunto. Como sempre, a gente vai fazer um resumo, vamos procurar extrair alguns ensinamentos para nossas vidas. Por isso eu convido você a estar conosco, a abrir o seu coração. Veja que coisa interessante. Desses 40 capítulos que tem esse livro de Shemot, quase a metade, pessoal, desse livro está falando do tabernáculo, desde lá do capítulo 25, desde a porção Terumá. Isso é muito interessante, a gente comentou isso na porção Terumá, que a narração da criação, o Eterno utilizou apenas um capítulo. E agora, para falar do tabernáculo, o Eterno usou quase a metade do livro de Shemot. Então, isso, com certeza, é o Eterno chamando a nossa atenção, porque muitos ensinos existem por trás do tabernáculo. A gente viu, alguns ensinos, claro que a gente não consegue compreender tudo, a gente vai aprendendo conforme nós vamos estudando. O Eterno vai dando as revelações de forma progressiva, porque é assim que o Eterno trabalha. O Eterno não revela tudo de uma só vez. O ser humano não tem capacidade de receber muitas informações de uma só vez. Isso já é comprovado, até cientificamente. E o Eterno que nos criou sabe que nós somos assim. Então, de forma progressiva, ele vai nos dando as revelações. Por isso temos que estudar todo ano a mesma porção. Inclusive, tem gente que diz, mas vocês estudam a mesma coisa todo ano? Sim, pessoal. E cada vez que nós estudamos mais, a gente vai compreender aquele assunto. A gente tem percebido, ao estudar a Torá, que as revelações do Eterno acontecem de forma progressiva. A gente viu isso, por exemplo, na vida de Abraão, o nosso pai. Quando o Eterno o chamou para deixar a terra da sua parentela, o Eterno não falou tudo para Abraão. O Eterno
foi falando de forma progressiva. Cada vez que Adonai falava com Abraão, o Eterno ia ampliando as revelações. Vamos então dar início a essa porção. Convido você a abrir o coração, que o Eterno fala contigo. Com certeza alguma coisa o Eterno vai falar conosco, pessoal. Temos ensino muito lindo nessa porção que vamos estar iniciando agora. Inicia assim a porção no capítulo 38, no verso 21. Estas são as contas do tabernáculo, né, do Mishkan, o tabernáculo do testemunho, que foi registrado pela ordem de Moshe, serviço dos levitas, né, dos leviins, sob a direção de Itamar, o filho de Ararão, o sacerdote. Veja que coisa interessante, pessoal. A porção já inicia dizendo que a prestação de contas ela foi feita sobre a ordem de Moshe. Então foi Moshe que ordenou que fosse feito assim. E para isso ele designou o Itamar, o filho mais novo de Ararão. Justamente aquele, né, que foi designado para fazer o relatório de tudo que ia ser arrecadado. O nome dele tem o mesmo valor numérico da palavra terumá. Isso é interessante. Agora veja só, pessoal. Por que Moshe mandou que fosse registrado tudo isso? Isso é um ensino para nossas vidas. A gente viu na porção passada que o povo estava muito eufórico trazendo contribuição para o Mishkan. O que aconteceu? O povo fez uma techuvá muito linda, né? Infelizmente, as pessoas apontam o dedo para essa geração, acusando eles do bezerro de ouro, dizendo que essa geração foi a pior geração. Pelo contrário, pessoal, essa geração do deserto foi a melhor geração que houve. Tanto é que o Eterno lá no livro de Jeremias, no capítulo 2, ele vai dizer que tem saudade desse povo, esse povo que o seguia pelo deserto. Esse povo cometeu o erro do bezerro de ouro, mas eles fez uma grande techuvá. E após o Eterno perdoar esse povo, o Eterno então escreveu novamente as tábuas da Torá e aí reiniciou o projeto do tabernáculo. A gente viu na porção passada que o povo estava contribuindo com muita euforia, né? O povo estava muito animado para contribuir com o Mishkan. Isso é muito lindo. Chegou um momento que Moshe, a pedido, né, dos sábios que estavam na obra, ele teve que impedir o povo de continuar trazendo a terumá. Então, quando a Torá diz que esses homens que estavam na obra eram sábios, a gente tem que entender que eles eram sábios em todo sentido. Não somente sábio para fazer a obra do tabernáculo, como também sábio por não deixar se corromper. Uma grande chance que eles teve, né? Já que o povo estava eufórico trazendo terumá sem controle, já tinha arrecadado o suficiente e o povo ainda estava disposto a contribuir. A gente percebeu que os sábios falaram para Moshe, Moshe mais que depressa tomou atitude e impediu o povo de continuar trazendo a terumá. Além disso, pessoal, o Moshe fez questão que tudo que foi arrecadado fosse registrado. E por que isso? Para que não ficasse dúvida nas pessoas com o que foi feito. Moshe não só vai prestar conta do que foi arrecadado, como o que foi feito com o que foi arrecadado. Isso é muito lindo, isso mostra a honestidade de Moshe, para não deixar dúvida, né? Porque futuramente a gente sabe como é o ser humano. Imagina, pessoal, se não fosse feita essa prestação de conta e de repente o Bezalel ele trocasse o seu jumento por um cavalo de raça, um manga larga. Já ia ter pessoas apontando e acusando o Bezalel de ter usado ouro, né, lá do tabernáculo. Então, para que não fique dúvida, para que não haja motivo para desconfiança, o Moshe mandou que tudo fosse registrado. Isso é um exemplo para nós. O Moshe não está colocando isso aqui, pessoal, para se engrandecer, até porque é o Eterno que ditou para Moshe para que tudo isso fosse registrado. Isso é um ensino para nós. Tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer de forma transparente, ainda mais quando isso tiver o envolvimento de outras pessoas, como no caso aqui do tabernáculo. A gente viu que
o tabernáculo foi construído com as ofertas do povo. Às vezes, por uma boa causa, se resolve fazer uma vaquinha, né, como é chamada, para ajudar algumas pessoas. Então é necessário que seja tudo de forma transparente, para que não haja dúvida. Tudo deve ser certinho, tá, pessoal? Tudo deve ser transparente para que não haja dúvida. Esse é o ensino que a Torá está nos dando aqui através de Moshe. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para esse verso, onde a gente vai ler novamente, porque além de falar, né, sobre a prestação de conta, veja que coisa interessante, pessoal. Aqui diz assim, ó, estas são a prestação de conta do Mishkan. E aí repete, o Mishkan do testemunho. Então, que testemunho seria isso? Do que a Torá está falando quando ela cita o tabernáculo do testemunho? Esse testemunho, pessoal, sem dúvida, está falando das duas tábuas de pedra. Porque a gente viu na porção Terumá que quando o Eterno falou para Moshe fazer a Arca da Aliança, o Eterno disse, você colocará nela o testemunho que eu te darei, ou seja, as duas tábuas de pedra. Isso é tão evidente que até a Gemátria comprova isso. Veja que coisa interessante. A palavra Mishkan, ela vai ter o valor numérico 410. E se a gente tirar a raiz, 4 mais 1 vai dar 5. E quando a gente vê esse número 5, do que a gente lembra? Sem dúvida, a gente já se lembra dos 5 rolos da Torá. Agora veja só a palavra Haidut, pessoal. Veja o valor numérico dessa palavra. O valor numérico é 479. E se a gente tirar a raiz, olha só a raiz da palavra Haidut. Raiz 2. Então percebe que esse testemunho é algo relacionado com o número 2 e com o número 5. Do que está falando? Das duas tábuas da Torá. Esse é o testemunho que o Eterno entregou para o povo de Israel, que o Eterno entregou na mão de Moshe. Mas esse é o testemunho de quê, pessoal? Agora veja que coisa interessante, quanto ensino o Eterno tem sobre essas tábuas do testemunho. Primeiro, pessoal, esse tabernáculo, esse Mishkan, ele é chamado de tabernáculo do testemunho por qual motivo? Porque ele foi construído exatamente por causa das duas tábuas de pedra. Sem as duas tábuas de pedra não existiria o Mishkan, a gente já comentou isso. A gente percebeu, por exemplo, que quando Moshe desceu da montanha e quebrou as primeiras tábuas, ele nem sequer falou para o povo sobre o tabernáculo. Porque sem as tábuas de pedra não haveria tabernáculo. Então a razão desse tabernáculo ser chamado de tabernáculo do testemunho é porque ele era uma casa para as duas tábuas de pedra que representava a presença do Eterno no meio do seu povo. A gente viu, analisando, né, os elementos, os utensílios do tabernáculo, que o tabernáculo ele é também uma sombra, ele é uma figura do nosso corpo. Nós vamos ver nos escritos nazarenos, onde é dito que nós somos a habitação do Eterno. O escritor vai dizer, não sabeis que vós sois o templo do Rua de Adonai, ele habita em vós? Ou seja, nós somos o verdadeiro tabernáculo que o Eterno quer habitar. Mas de que forma o Eterno vai habitar dentro de nós? Através das 10 palavras. Esse é o ensino, esse é o testemunho. Quando o Eterno entregou essas tábuas para Moshe, e ele a chamou de tábuas do testemunho, isso é o testemunho, pessoal, de que o Eterno fez um pacto com seu povo, de que o Eterno entregou para a humanidade um padrão de vida, meio pelo qual o ser humano vai viver caso ele obedecer. Tanto é que essas tábuas do testemunho será apresentada para a humanidade, para o ser humano no dia do juízo. No dia do juízo, essas tábuas estará presente. Ela é o testemunho de que o Eterno fez uma aliança com o ser humano, de que o Eterno entregou ao ser humano um padrão de vida. Caso o ser humano não obedeça, ele não terá direito ao mundo vindouro. Isso está claro na Escritura. Muita gente diz que
essas tábuas do testemunho representam o coração duro do ser humano, coração de pedra. Pelo contrário, pessoal, as tábuas do testemunho ser pedras representa nós, os seres humanos. Nós somos chamados de pedras vivas. O apóstolo Kefa vai dizer que nós somos pedras vivas que o Eterno vai utilizar para a construção do seu edifício, né? Falando da nova Jerusalém. Quando o Eterno escreveu nas duas tábuas de pedra, ele estava testemunhando que o desejo dele é escrever no ser humano os seus mandamentos. Tanto é que isso está profetizado, né, nos profetas, quando vai falar da nova aliança, que será a lei do Eterno escrita em nossos corações. Nós vamos ver, por exemplo, pessoal, no livro de Vaikra, aonde o Eterno vai falar do tabernáculo, e ele vai colocar no meio do seu povo. Que tabernáculo seria esse? Aqui em Shemot está falando do tabernáculo do testemunho relacionado às duas tábuas de pedra. Mas já em Vaikra, o Eterno está falando de um outro tabernáculo, algo profético para o mundo vindouro. Vamos ler o que está escrito em Levítico, capítulo 26, pessoal. Entenda uma coisa, pessoal. Aqui no livro de Shemot, que a gente vai finalizar hoje, vai falar sobre a montagem do Mishkan. O tabernáculo será montado no finalzinho desse livro. Já no início de Vaikra, vai ser falado sobre o início das operações do tabernáculo. No capítulo 8, a gente vai ver Moshe consagrando o sacerdote. Eles vão ficar durante 7 dias dentro do tabernáculo para então iniciar de forma oficial o serviço de sacerdote. No capítulo 9 já inicia as operações. O sacerdote Aharon, juntamente com seus filhos, já começa a trabalhar como sacerdote. Aqui no capítulo 26, o tabernáculo já estava em plena operação. Então, o que está escrito aqui não é sobre o tabernáculo do testemunho que foi fabricado por Moshe. Aqui está falando de algo profético. Aqui está falando do mundo vindouro. Veja o que diz aqui, pessoal. O Eterno falando: colocarei o meu Mishkan, o meu tabernáculo no meio de vocês, e a minha alma não rejeitará vocês. E andarei no meio de vocês, e me tornarei para vocês por Elohim, e vocês se tornarão para mim por povo. Sempre que o Eterno utiliza essa expressão, eu serei o vosso Elohim, e vós sereis o meu povo, isso é condicional, tá, pessoal? Isso é para o povo que obedece os mandamentos. Agora, de que tabernáculo o Eterno está falando aqui? Será que o Eterno por algum momento já andou no meio do seu povo, pessoal? Sim, isso aconteceu na pessoa do Mashiach. E Yeshua, ele era o tabernáculo em que o Eterno habitava. Muitas pessoas confundem até hoje o Mashiach como sendo o próprio Adonai. E por quê? Porque o Mashiach, ele era tão cheio da presença de Adonai que ele representava o próprio Adonai. Então a gente pode dizer que o Eterno já fez o que ele estava prometendo aqui. Ele já andou no meio do seu povo, na pessoa do Mashiach. Mas essa promessa aqui, pessoal, aponta muito mais para o mundo vindouro, para aquilo que está lá no livro de Revelação, que nós vamos ler agora. Veja o que diz o livro de Revelação no capítulo 21, quando Yohanan, né, tendo uma visão, veja o que ele vai narrar aqui, pessoal. Vi novos céus e nova terra, pois os primeiros céus e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo da parte de Elohim, como uma noiva preparada para o marido dela. Eu ouvi uma forte voz do trono dizendo: veja, o tabernáculo de Elohim com as pessoas e habitando no meio delas. Eles serão por povo e ele será por Elohim. Então veja que aqui está confirmando exatamente o que nós lemos em Vaikra. O Eterno profetizou em Vaikra que um dia ele habitaria com o seu povo. E é exatamente, pessoal, o que
Yohanan está vendo nessa visão. O tabernáculo de Elohim com os homens, aqui em Apocalipse, é uma referência para a Nova Jerusalém. A gente viu, pessoal, que o testemunho é uma referência para as 10 palavras. Mas o que esse tabernáculo de Elohim aqui em Apocalipse tem a ver com as 10 palavras? Qual é o testemunho? Qual é a conexão entre uma coisa e outra? Veja que aqui não diz que é o tabernáculo do testemunho. Aqui diz que é o tabernáculo de Elohim. A gente sabe que o testemunho, que é as 10 palavras, era de Elohim. Então, o que o Eterno está ensinando para nós? Que essa cidade, a Nova Jerusalém, que um dia descerá do céu, ela será para aqueles que obedecem o testemunho. Qual testemunho? As 10 palavras. A aliança que o Eterno fez com o seu povo. Para que nós venhamos fazer parte do povo do Eterno. Para que o Eterno venha habitar no meio de nós, é necessário que nós obedeçamos as 10 palavras. Esse é o testemunho. É por isso, pessoal, que nós vamos ver várias vezes no livro de Revelação o escritor falando que ele viu a arca do testemunho, porque para habitar nessa cidade, somente aqueles que obedeceram o testemunho. Esse é um ensino claríssimo na escritura. Todos os profetas dão ênfase a isso, pessoal. O Eterno, quando fala da nova aliança, ele fala das 10 palavras, a sua lei, sendo escrita no coração do ser humano. Muitas pessoas querem morar, nessa nova Jerusalém, só que eles não querem obedecer o testemunho. Eles não querem obedecer os mandamentos. Então, pessoal, entenda uma coisa. O Eterno, ele quer que nós entendamos que cada um de nós é um Mishkan. Cada um de nós é um tabernáculo. Nós somos uma miniatura do tabernáculo. E da mesma maneira que ele falou para Moshe que o testemunho, que é as 10 palavras, tinha que estar no lugar mais santo do tabernáculo, no lugar central do tabernáculo, assim ele quer que nós façamos. Que as 10 palavras, que é os 10 mandamentos, esteja no lugar mais santo que há dentro de nós, que é o nosso coração. Fazendo assim, guardando as 10 palavras, guardando o testemunho dentro de nós, nós vamos ter direito de habitar no tabernáculo que um dia descerá do céu, a nova Jerusalém. Isso tem a ver com justiça. Imagina você o seguinte, imagina que uma pessoa, ela odeia o Shabat, ela não aguenta nem ouvir falar do Shabat, mas ela quer ir para o mundo vindouro, ela quer habitar na nova Jerusalém. Ela jamais seria feliz habitando no mundo vindouro, pessoal, porque o mundo vindouro é o verdadeiro Shabat. Se ela não gosta do Shabat, que é uma sombra do mundo vindouro, como ela pode querer ir para a nova Jerusalém? Veja que isso é contraditório, isso não se encaixa. Então isso tem a ver com justiça, é o que o Eterno está ensinando para nós. Imagina uma pessoa que o prazer dela está na prostituição e ela quer habitar na nova Jerusalém. Mas entenda, lá nessa cidade, onde nós vamos habitar para todo sempre, não haverá prostituição. Então como que uma pessoa que tem prazer nisso vai viver num local onde é proibido fazer aquilo que ela gosta? Então entenda, pessoal, para habitar nessa cidade, para habitar na nova Jerusalém, somente aqueles que têm prazer nos mandamentos, naquilo que faz parte do padrão de vida de quem vai habitar lá. Isso tem a ver com justiça. Se o Eterno levasse para lá todas as pessoas, muitas pessoas iam ser infelizes lá, porque aquilo que ela gosta não pode ser praticado nesse local. Seria um martírio, né? Imagina uma pessoa que gosta de mentir o tempo todo, está num local onde não pode haver mentira. Imagina uma pessoa que odeia a convivência com as pessoas, habitar para sempre num local onde vai haver milhões de pessoas. Ela vai viver um martírio, não vai ser feliz. Então, o mundo vindouro é para aqueles que têm o testemunho dentro do seu coração, que guarda o testemunho, e nós já entendemos que o testemunho está falando das 10 palavras, dos 10 mandamentos. Muito bem, pessoal.
Após a gente ter entendido o que é o testemunho, o que o Eterno está falando quando fala do tabernáculo do testemunho, vamos ver agora o testemunho de Moshe. Existe o testemunho de Moshe? Sim. E o Eterno faz questão de mostrar isso para nós. Eu quero chamar a sua atenção. Após o Eterno falar sobre o tabernáculo do testemunho, o Eterno vai mostrar para nós o testemunho de Moshe. Como Moshe foi fiel em cumprir as ordens, as determinações que o Eterno passou para ele. Isso não é por acaso, tá, pessoal? O Eterno vai finalizar o livro de Shemot destacando para nós, para que isso sirva como inspiração, como exemplo para cada um de nós, o testemunho de Moshe. Em 18 ocasiões, o Eterno vai repetir a mesma frase. E que frase é esta, pessoal? A frase que está em vermelho, veja o que está escrito aqui. Tudo o que Adonai ordenou a Moshe. Essa frase será repetida por 18 vezes nessa porção. Então isso chama muito a nossa atenção. O Eterno não repete as coisas assim de forma tão redundante, né, de forma tão constante, por acaso. O Eterno está querendo chamar a nossa atenção e nós precisamos entender o porquê que o Eterno está falando isso. Por que 18 vezes essa frase será repetida? Nós sabemos que no hebraico, números têm significado. E a gente vai entender isso já já. Isso também é uma prova inequívoca, pessoal, de que foi o Eterno que ordenou que Moshe escrevesse isso. Moshe jamais ia calcular, né, repetir a frase 18 vezes. Moshe não ia fazer isso de propósito. Isso são coisas do Eterno. Então eu quero chamar muita a sua atenção, pessoal, para esse destaque que o Eterno deu aqui nessa porção. Veja só. No verso 22, que é o segundo verso dessa porção, vai dizer assim: Bezalel, o filho de Uri, o neto de Ur, da tribo de Yehudá, realizou tudo o que Adonai ordenou a Moshe. Então percebe que a Torá começa destacando esse Bezalel, dizendo que esse Bezalel ele foi fiel em cumprir, em fazer tudo o que Adonai ordenou a Moshe. Ou seja, ele não fez conforme ele pensou. Mesmo ele sendo um sábio, o Eterno encheu ele de sabedoria, está escrito isso na Torá. Mas ele não fez conforme ele achou que devia ser. Ele fez conforme o Eterno ordenou para Moshe. E isso, pessoal, está na Torá para chamar a nossa atenção, porque é assim que nós devemos nos comportar. Será que nós, será que eu, será que você, a gente obedece os mandamentos conforme tudo que Adonai ordenou a Moshe? Ou será que nós fazemos do nosso jeito? Porque as religiões têm essa mania, o ser humano tem essa mania de querer fazer as coisas de acordo com o que ela acha correto, de acordo com as conveniências dela. E a Torá faz questão de citar para nós aqui que Bezalel, e não só Bezalel, todo o povo fez conforme o Eterno ordenou para Moshe. Essa é a primeira vez que aparece essa frase, ao todo são 18 vezes. Vamos ver alguma delas e depois vamos entender por que, né, que o Eterno foi tão redundante. Por que o Eterno fez questão de colocar essa frase 18 vezes. A próxima, pessoal, a segunda vez, vai dizer assim. É no verso 1 do capítulo 39, onde diz que foram confeccionadas as roupas para o ofício, né, o ofício do sacerdote, no lugar sagrado, com fios de cor azul, púrpura, escarlata, e foi feito isso conforme Adonai ordenou para Moshe. Então, pessoal, eu fiquei pensando, meditando nesse verso, e eu imaginei. Imagina se o Moshe, ele pensasse e falava, olha, eu não vou colocar esse azul aqui. Eu vou colocar uma outra cor, vou colocar verde. Será que estaria finalizado esse verso com essa expressão aqui? É óbvio que não. Então, o Eterno faz questão de finalizar o verso com essa expressão para dizer que Moshe fez exatamente como Adonai ordenou. Isso é para nos ensinar, pessoal, é para chamar a nossa atenção, para tocar na nossa consciência, para que nós venha fazer uma autoanálise. Será que nós somos assim?
Agora veja a quarta vez que vai aparecer, que está no verso 7 do capítulo 39. Vai dizer assim: foram colocadas sobre as ombreiras da roupa para serem pedras de memoriais dos filhos de Israel, como Adonai ordenou a Moshe. Então veja que o Eterno repete. Aqui, pessoal, está falando daquelas duas pedras de ônix, que o Eterno mandou colocar uma em cada ombro de Aharon, e sobre essas pedras estaria escrito o nome das 12 tribos de Israel. Cada pedra tinha um nome de 6 tribos e era para ser escrita de acordo com a ordem de nascimento. Agora, imagina se Moshe tivesse pensado bem e falado: bom, eu vou escrever sim o nome das 12 tribos, mas não vou colocar na ordem que o Eterno falou. Eu vou colocar de forma alternada. Será, pessoal, que esse verso teria sido finalizado assim? É óbvio que não. Então, o Eterno está querendo chamar a nossa atenção para o exemplo que esse Moshe está dando, de fazer tudo conforme o Eterno ordenou, sem adaptar, sem ajustar. Nós, por exemplo, temos lido, temos estudado que o Eterno diz que é para lembrar do Shabat para santificar. Que o Shabat é o dia santo de Adonai. Aí vem uma religião, ou vem uma pessoa dizer: não, o dia de Adonai é qualquer dia, ou é todo dia. Será que essa pessoa está fazendo o que o Eterno ordenou para Moshe, pessoal? Então veja por que o Eterno está repetindo isso. Para chamar a nossa atenção, para que a gente olhe para dentro de nós e fazemos uma autoanálise. Será que nós estamos fazendo assim? Será que nós estamos obedecendo conforme Adonai ordenou para Moshe? Agora, pessoal, eu quero te chamar a atenção aqui para a 9ª vez que essa expressão é repetida. Veja só, esse único verso aqui já resume tudo. Apenas esse verso aqui já era o suficiente. Não havia o porquê o Eterno continuar insistindo nessa frase, nessa redundância toda. Veja o que está escrito aqui. Assim, verso 32, assim toda a obra do Mishkan, do tabernáculo, a tenda do encontro, foi terminada. O povo de Israel, veja só, o povo de Israel, agora está falando do povo, realizou todas as coisas exatamente como Adonai ordenou para Moshe. Então veja, pessoal, que o Eterno está dando um testemunho aqui para nós de que não somente Moshe ele fez como o Eterno ordenou, que o povo de Israel também fez. Isso é para chamar a nossa atenção. Nós que somos parte do povo de Israel, precisamos fazer essa autoanálise. Nós devemos cumprir os mispat, os mandamentos, os estatutos, exatamente como o Eterno ordenou. No verso 42, repete quase que a mesma coisa do verso 32. Essa é a 10ª vez que vai aparecer essa expressão. Veja só. O povo de Israel, repetindo, o povo de Israel, realizou todo o trabalho, como Adonai ordenou para Moshe. Veja que redundância, pessoal. Isso nos mostra que o povo em nenhum momento questionou, em nenhum momento falou para Moshe: Moshe, mas não seria melhor se fosse assim? O Eterno falou que era para ser assim. Mas se a gente fizesse assim, não seria mais fácil, não seria mais prático? Isso, pessoal, não aconteceu. O Eterno faz questão de mostrar aqui que o povo foi fiel em cumprir tudo conforme Adonai ordenou. E por que o Eterno está repetindo isso? Porque a gente viu no início da porção que o Eterno falou do tabernáculo vindouro, do mundo vindouro. Para habitar no mundo vindouro, é preciso seguir esse padrão aqui. É preciso seguir esse exemplo de fidelidade, esse exemplo de obediência que foi tanto da parte de Moshe como da parte do povo. Agora no capítulo 40, 11ª vez, onde o Eterno vai repetir, vai dizer assim: Moshe fez tudo de acordo com o que Adonai ordenara. No verso 19 continua, o Eterno sendo redundante, diz: ele, Moshe, estendeu por cima do tabernáculo
e colocou a cobertura da tenda acima dela, conforme ou como Adonai ordenara. Verso 21 continua, repetindo, sendo redundante. Em seguida levou a arca ao tabernáculo, colocou uma cortina para a proteger e ocultou a arca do testemunho como Adonai lhe tinha ordenado. Então veja só, pessoal. Moshe primeiro colocou a arca dentro do lugar santíssimo, depois ele colocou o véu, exatamente como o Eterno ordenou. Ele poderia falar, bom, eu vou colocar o véu primeiro, aí depois eu vou com a arca. Aí alguém puxa o véu para mim passar. Não, ele fez questão de fazer exatamente como o Eterno ordenou. E o Eterno faz questão de falar isso para nós, pessoal. No verso 23, a 14ª vez em que o Eterno repete, ele vai dizer que Moshe arrumou o pão diante de Adonai, como Adonai tinha ordenado. Como foi que o Eterno mandou colocar 2 fileiras de pão, cada fileira com 6 pão? O Moshe poderia dizer, eu vou colocar 3 fileiras, cada fileira com 4 pão. Ou vou fazer 4 fileiras, como era o peitoral do sacerdote. Percebe, pessoal, que Moshe fez exatamente como Adonai ordenou. Imagina o peitoral do sacerdote, onde o Eterno mandou colocar 4 fileiras. Cada fileira tinha o nome de 3 tribos. Moshe poderia inverter, falar, não, eu vou fazer 3 fileiras, e cada fileira com o nome de 4 tribos, vai sair na mesma. Mas não, a Torá faz questão de dizer que Moshe fez exatamente como o Eterno ordenou. Isso é para tocar na nossa consciência. Eu repito, agora eu que estou sendo redundante. Isso é para nós fazer uma autoanálise. Será que nós estamos fazendo como Adonai ordenou para Moshe? Ou será que nós estamos fazendo como nós achamos que deve ser? Ou será que nós estamos obedecendo os mandamentos conforme as religiões diz que deve ser? Então, pessoal, que nós meditamos muito nisso e nós levamos muito a sério esse exemplo que o Eterno está dando de Moshe aqui. E a Torá continua, dizendo que a seguir ele acendeu as lâmpadas diante de Adonai, como Adonai tinha ordenado. Depois ele queimou sobre ele o incenso, falando aqui do altar de incenso, produzido com ervas aromáticas, como Adonai tinha ordenado. Nós estudou em porções anteriores que o Eterno diz que esse incenso ele era composto de 3 elementos. Imagina se Moshe falasse, não, eu vou colocar um elemento a mais, ou eu vou colocar um a menos, vou usar apenas 2. Esse verso não terminaria aqui com essa frase. Por isso o Eterno faz questão de dizer que Moshe, não só Moshe, Bezalel e também todo o povo fez conforme o Eterno ordenou para Moshe. E assim é que nós devemos nos comportar. Se o Eterno diz para Moshe, se o Eterno ordenou para Moshe que certo tipo de alimento o seu povo não pode consumir, e eu venho com a ideia que agora não é assim, que agora é diferente, que nós estamos no tempo da graça, o Eterno santificou aquilo que era impuro. Será que nós vamos encaixar aqui, pessoal, como o povo de Israel que fez como Adonai ordenou para Moshe? É óbvio que não. E se nós não encaixar nessa frase aqui, nós não vamos herdar o mundo vindouro. É isso que o Eterno está chamando a nossa atenção aqui. A gente não leu todos os 18 versos, onde a Torá fala sobre esse testemunho de Moshe, mas eu acredito que já foi o suficiente para a gente entender, para a gente fazer uma autoanálise. Agora eu pergunto, por que o Eterno fez questão de repetir isso 18 vezes? Será que 5 vezes, 6 vezes não seria o suficiente? Veja, pessoal, a gente sabe que no hebraico os números têm significado, as palavras têm valor numérico. Então, 18 vezes, o número 18 é exatamente o valor numérico da palavra Rai, da palavra vida. E vida é o que nós vamos precisar para nós herdar o tabernáculo vindouro. Somente os vivos, somente aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna. Por isso é necessário fazer tudo como Adonai ordenou para Moshe. Isso está mais do que claro, pessoal.
Infelizmente, as pessoas não se atentam para isso. Elas nem sequer percebem essa redundância que o Eterno está fazendo aqui no final desse livro de Shemot. E se isso não bastasse, pessoal, essas 18 vezes aqui, e 18 ser o valor numérico da palavra Ai, veja que coisa interessante. Essa frase, né, como o Eterno ordenou a Moshe, vamos ver o valor de toda essa frase em hebraico. Veja só, essa frase aqui, ó, eu coloquei ela no próximo slide, com o valor numérico de cada letra. Veja só que coisa interessante, pessoal. Essa frase, como Adonai ordenou a Moshe, ela tem ao todo 12 letras. E a gente sabe que o número 12 se refere ao povo de Israel, é uma referência às 12 tribos. Agora eu fiz questão de somar o valor numérico de cada uma delas. Veja só a soma, pessoal, 873. E vamos então tirar a raiz. Vamos tirar a raiz de 873. 7 mais 3, 10 mais 8, 18. Exatamente o valor numérico da palavra Rai, da palavra vida. Então percebe que não somente o Eterno falou 18 vezes a mesma frase, como também a frase inteira vai dar o número 18 se a gente for tirar a raiz. Isso sem dúvida só pode ser coisa do Eterno. Moshe jamais teria, por mais sábio que ele fosse, ele jamais teria capacidade de arquitetar tudo isso. Então eu espero que você tenha entendido essa parte e que você queira fazer parte desse povo, das 12 tribos, e que você faça exatamente assim, como Adonai ordenou a Moshe. Na hora de obedecer os mandamentos, você deve pensar, foi assim que o Eterno ordenou para Moshe? Se foi assim, então é assim que vamos fazer. Do contrário, não vamos jamais fazer, porque devemos seguir esse padrão aqui. Devemos seguir esse exemplo que o Eterno fez questão de destacar para nós, que o povo, tanto o povo como Bezalel e também Moshe, seguiu à risca. Fazer tudo conforme Adonai ordenou para Moshe. Muito bem. Agora, pessoal, para a gente finalizar a porção, eu quero mostrar para vocês o que foi arrecadado. Eu falei para vocês que a gente ia ver no final do vídeo o que foi arrecadado principalmente em metais. Vamos ver primeiro o ouro. Veja que coisa interessante, pessoal. Todo o ouro arrecadado junto ao povo para a fabricação do Mishkan está em Shemot 38, no verso 24. Vai ser dito que foi arrecadado 29 talentos. Um talento é isso aqui, tá, pessoal? Um talento é 36 quilos. As traduções bíblicas vão dizer que é 34, mas está errado. Cada ciclo tem 12 gramas e não 11,4. Então veja só. Se a gente somar todo o ouro que foi arrecadado, pessoal, pelo povo, deu 1.052 quilos e 82 gramas. Ou seja, mais de 1 tonelada de ouro. Será que sobrou ouro na mão do povo? Sim, sobrou muito ouro. O povo parou de levar ouro porque Moshe proibiu. Se Moshe quisesse ter ficado rico aí, com certeza Moshe tinha ficado milionário, porque na mão do povo ainda ficou muito ouro. Mesmo o povo ter tirado o ouro para fazer aquele bezerro, ainda sobrou muito ouro na mão do povo. Para o Mishkan, eles contribuíram com 1.052 quilos. Veja só que coisa interessante. Eu não posso ver número, que eu gosto de fazer a soma. Veja só, pessoal, se a gente somar aqui, vai dar também 18, que é as 18 vezes que o Eterno falou sobre Moshe, que fez como Adonai ordenou. É a raiz da palavra vida. Se a gente somar nos dias de hoje, o ouro que foi arrecadado daria aí, 300 milhões nos valores de hoje. É muita coisa. Claro que nessa época o ouro não tinha valor como tem hoje. Hoje o ouro é muito mais valioso, até por conta da escassez, Hoje não se encontra ouro como achava antigamente. Todo esse ouro ficava na parte interna do Mishkan, não ficava à vista do povo. Imagina se as nações, os povos ficassem sabendo que dentro desse Mishkan
havia ouro, né, nessa proporção aqui. Isso seria até um perigo, né, para aqueles que são amantes do ouro. Para você ter uma ideia, só a menorá ela pesou 1 talento. E 1 talento, pessoal, é 36 quilos. Então imagina quanto não valeria, né, nos dias de hoje a menorá. Valeria mais de R$ 1 milhão se fosse calcular em reais. Agora vamos ver quanto foi arrecadado de késsere, de prata. Isso está no verso 25. Veja só, pessoal. Foi arrecadado 100 talentos e 1.775 ciclos. Foi daqui que eu consegui entender que um ciclo equivale a 12 gramas e 1 talento equivale a 36 quilos. Já vou explicar para você como que eu cheguei a essa conclusão. Somando tudo que foi arrecadado aqui, deu 3.621 kg e 300 gramas. Dividindo pelo número de pessoas, quantas pessoas eram? Homens acima de 20 anos, porque foi só eles que contribuíram com prata. Eles tinham que dar meio cheque. A gente viu isso em porções anteriores. Dividindo esse peso, pessoal, pelo número de pessoas, dá exatamente 6 gramas por pessoa. Veja que coisa interessante. Então, pessoal, meio shekel equivale a 6 gramas. Isso é indiscutível. Foi a contribuição que o povo deu naquele imposto que o Eterno estabeleceu, meio shekel por pessoa. Se a gente tirar a raiz, né, de toda essa soma aqui, vai dar a raiz 6, que tem a ver com o ser humano. E o que foi arrecadado de bronze? Agora vamos ver o bronze. Foi arrecadado, pessoal, está no verso 29. Depois você pode conferir. Foi arrecadado 70 talentos, 2.400 ciclos. Convertendo isso em quilograma, que é o método, né, que nós utilizamos para peso, 70 talentos, pessoal, equivale a 2.520 kg. 2.400 ciclos equivale a 28 kg. Somando tudo isso, veja só. 2.548 kg e 8 gramas. Isso foi arrecadado de bronze. E veja a raiz que vai dar, pessoal. Vai dar também raiz 9. Isso é muito interessante, porque tanto o que foi arrecadado no ouro como o que foi arrecadado no bronze, a gente extraindo a raiz vai dar a raiz 9. E 9 mais 9 vai dar 18, que é exatamente o testemunho de Moshe, onde fala 18 vezes que Moshe fez conforme Adonai ordenou. Será que isso tudo é coincidência? É óbvio que não, pessoal. Agora, para a gente finalizar a porção, pessoal, será que tem como a gente saber quanto tempo se gastou para a fabricação do Mishkan? Tem sim. Vamos ver no verso 17 o que vai estar escrito aqui. No primeiro mês do segundo ano, no dia 1º do mês, se levantou o tabernáculo. Então percebe que o tabernáculo foi colocado de pé no primeiro dia do ano, ou seja, no primeiro dia do mês de Aviv, o mês de Pessa. Existem teorias judaicas, pessoal, que diz que se gastou 3 meses para confeccionar tudo relacionado ao Mishkan e depois se esperou mais 3 meses para poder montar o Mishkan. Isso são teorias. Então veja só, a Torá está nos dando aqui claramente o dia em que o tabernáculo foi levantado, no dia 1º do mês 1, quando inicia o ano. Agora, quando que começou a fabricação do Mishkan, pessoal? A fabricação do Mishkan, sem dúvida, começou no mês 8. A gente viu que no dia 10 do mês 7, no dia de Yom HaKippurim, foi quando Moshe desceu com as segundas tábuas de pedra. Ele desceu com o rosto glorificado. Se passou alguns dias até que Moshe veio a revelar ao povo sobre a construção do Mishkan, sobre a necessidade de fazer o tabernáculo. Então, sem dúvida, o tabernáculo começou a ser fabricado no início do mês 8. Isso quer dizer o quê? Que se gastou 5 meses para ficar pronto, para ficar montado, né, o tabernáculo. Se é verdade que foi fabricado os itens, mas teve que esperar um tempo para poder colocar de pé, isso eu não sei, porque a Torá não fala isso. O que a Torá está dizendo é que no dia 1º do mês 1,
o tabernáculo ficou de pé, e se a gente calcular desde o início até ele ficar de pé, se passou 5 meses. Isso é muito interessante, pessoal, porque o número 5 é um número muito significativo. Tem a ver com a Torá. A gente viu também que o Eterno ele usou 5 meses para poder enviar as 10 pragas no Egito. Então isso quer dizer o quê? Que da mesma forma que houve 5 meses para o Eterno mandar pragas sobre o Egito, as 10 pragas, da mesma forma se utilizou 5 meses para a fabricação do tabernáculo. Agora vamos ver, né, no calendário, eu fiz o calendário referente ao ano que o povo saiu do Egito. Eu não fiz dos 40 anos, né? Isso ia ser muito trabalhoso, mas do primeiro ano eu fiz para que a gente pudesse acompanhar quando ia acontecendo os fatos. Segundo o que Moshe narrou aqui, pessoal, o tabernáculo foi levantado aqui, ó, no dia 1º do mês de Aviv, do ano de 2449. Isso quer dizer o quê? Que o tabernáculo foi colocado de pé a exato 300 dias após o Eterno falar as 10 palavras. E a exato 350 dias após o povo ter saído do Egito. Ou seja, faltando 15 dias para a festa de Pêssah, o tabernáculo foi colocado de pé. E isso, pessoal, não foi uma decisão de Moshe. Não foi Moshe que escolheu o dia para levantar o tabernáculo. Isso foi uma ordem do Eterno, está no início do capítulo 40, onde Adonai determinou para Moshe que no dia 1º Moshe levantasse o tabernáculo. A gente vai ver, né, no livro de Vaikra, que o Eterno vai chamar Moshe para dentro do tabernáculo, vai explicar para ele sobre os sacrifícios e vai ordenar que Moshe consagre os sacerdotes. Tudo indica que foi exatamente aqui, no dia 1º do mês 1, que os sacerdotes foram consagrados. Após eles ficar consagrados, eles terão que ficar 7 dias dentro do Mishkan, no período de consagração, e somente no 8º dia é que eles vão iniciar o ofício de sacerdote. Isso vai estar em Vaikra capítulo 9. Ou seja, 7 dias antes da Pêssah, pessoal, no dia 8 do mês de Aviv, foi quando se iniciou o trabalho oficial do sacerdote. No dia 1º houve sacrifício, mas quem fez esse sacrifício? Foi Moshe. Moshe sacrificou um novilho pelo pecado de Aharão e seus filhos, e também 2 carneiros, um para a oferta queimada, que é chamada de holocausto, e o outro como oferta de consagração. É muito interessante essas datas, se a gente prestar atenção, pessoal, não acontece por acaso. O Eterno faz questão de destacar isso. Para você ter uma ideia, no livro de Jeremias, vai ser dito que o tabernáculo foi incendiado no dia 10 do mês 5. Na teoria judaica, o templo foi incendiado no dia 9 do mês 4, mas isso não procede se a gente for ler o livro de Jeremias. Jeremias era uma testemunha ocular, porque ele estava presente quando tudo aconteceu. No dia 9 do mês 4, os muros de Jerusalém foi rompido, foi invadido pelo exército da Babilônia. Mas o templo só foi incendiado no dia 10 do mês 5. Isso não é por acaso, tá, pessoal? O número 10 está falando das 10 palavras, o número 5 está falando dos 5 rolos da Torá. Então, o Eterno fez de propósito que isso acontecesse em um dia específico, para que o povo entendesse qual a razão de tudo aquilo que está acontecendo. Continuando a leitura, para nós finalizar a porção, vai dizer que, após o Moshe ter levantado o Mishkan, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Adonai encheu o tabernáculo. Moshe não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Adonai enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. Isso o Eterno vai relembrar lá no livro de Jeremias, onde ele diz que tem saudade desse povo. O povo que seguia a nuvem, o povo que seguia o Eterno,
e só se levantava quando a nuvem se levantava. Que isso seja um exemplo para nós, né, pessoal? E no último verso vai dizer que de dia a nuvem de Adonai repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel. Aqui, pessoal, é citado toda a casa de Israel, se referindo às 12 tribos. Era assim que Israel era chamado antes, né, de ser separado os dois reinos. Após a separação, 10 tribos continuou com esse nome, Casa de Israel, mas nas profecias a gente vê claramente que no futuro, quando o Eterno juntar todas as tribos, o povo voltará a ser chamado assim, de toda a casa de Israel. E assim, pessoal, finaliza então essa porção, finaliza esse livro de Shemot. Temos aqui uma imagem do Mishkan, com a nuvem do Eterno, né, sobre o Mishkan. A gente viu que o Moshe não podia entrar dentro do tabernáculo porque a glória de Adonai estava aí. Mas isso por um período, por um momento. Porque na próxima porção, quando a gente vai iniciar o livro de Vaikra, vai ser dito que Adonai chamou Moshe de dentro do tabernáculo. Ou seja, Moshe não se atreveu a entrar no tabernáculo enquanto o Eterno não o chamasse. Assim que Adonai chamou por Moshe, ele vai entrar e vai receber do Eterno toda a instrução referente ao funcionamento, né, de como vai ser os sacrifícios, para que ele depois explique para o povo. Eu espero que você tenha compreendido alguma coisa do que a gente falou aqui e que você queira colocar em prática na sua vida aquilo que o Eterno fez questão de destacar aqui. Nós que somos parte do povo de Israel, porque entenda, pessoal, o povo de Israel para o Eterno não é carne. O povo de Israel para o Eterno, aqueles que vão herdar o mundo vindouro, são aqueles que guardam os mandamentos. Vai ter muito judeu que vai ficar de fora, o Mashiach deixou isso muito claro, enquanto muito estrangeiro será colocado no lugar dos judeus. E por quê? Porque para o Eterno, o verdadeiro Israel é aqueles que obedecem os mandamentos. Por isso que o Mashiach falava, por isso que Yohanan falava, que dessas pedras o Eterno suscitará filhos de Abraão. De que pedras? Das 10 palavras, dos 10 mandamentos. Então, a gente vai finalizar essa porção. Como sempre, né, a gente recita essa frase toda vez que termina um livro, que é a frase Hazak, Hazak, Venite Hazek. Seja forte, e seremos fortalecidos. Que nós sigamos o exemplo de Moshe, que nós sigamos o exemplo desses sábios, desse povo que teve o cuidado de fazer exatamente como o Eterno ordenou. E isso tem a ver com o que, pessoal? Com obedecer. E para a gente finalizar com chave de ouro, você está vendo aqui escrito a palavra obedecer. E essa palavra, claro que é uma palavra no português, mas ela utiliza 8 letras. E 8 letras é a raiz da palavra Torá. Então, que esse seja o seu foco, que esse seja o seu objetivo. Obedecer a Torá que Adonai passou para Moshe. Que o Eterno te abençoe grandemente. Que você tenha uma ótima semana, se o Eterno permitir. Próximo Shabat vamos estar iniciando o terceiro livro da Torá, o livro de Vaikra. Grande abraço, Shalom, Shalom. Bênção das crianças para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Shalom.
Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E Adonai tenha misericórdia de ti e bondade, e põe em ti a sua paz. Assim seja.